Hi everyone, this is our channel Around My Story. Please like, share and subscribe. Eu sou o Matthew, 21 anos, e devo contar-te uma coisa. Eu sou um louco. Preciso de tratamento, mas que tratamento existe para o meu tipo de loucura? Vês à tua frente um homem com roupas rasgadas que está sempre a falar sozinho. Eu era médico, mas deixei a medicina para me dedicar à aromatologia. Se por acaso te questionas, a aromatologia é o estudo das fragrâncias, tais como os perfumes das flores e como afetam as pessoas. Deixa-me contar-te a minha história. Os meus pais estavam muito orgulhosos de mim porque eu era inteligente, reconhecido e muito respeitado na universidade. Obtive notas altas em todos os cursos que fiz. O meu pai queria que eu entrasse para a faculdade de medicina porque sempre sonhou que eu me tornasse médico. E eu sentia que não lhe podia negar isso. Os meus pais deram o seu melhor para me fazerem feliz e para me ajudarem a realizar o sonho do meu pai. Mas para ser honesto, a medicina, a engenharia, as artes, nenhuma delas me interessou de todo. Elas não eram o meu sonho. Eu adorava flores e as suas fragrâncias, como a rosa e a madressilva. Eu extraía delas fragrâncias e dava-as como presentes aos meus amigos e família. Todos eles gostavam muito destes presentes aromáticos. O meu grande dilema era que tinha de encontrar uma forma de dizer ao meu pai que preferia estudar botânica, plantas e aromatologia, fragrâncias, em vez de medicina. Eu sabia que ele ia pensar que eu era louco por desistir do nobre estudo da medicina para trabalhar com flores, mas o que posso eu dizer? Eu adoro flores e fragrâncias desde que era pequenino. Sempre fui fascinado por flores e fragrâncias exóticas. Aprender a fazer fragrâncias a partir de flores exigiu que eu conhecesse muitas pessoas que trabalhavam nesta área. Um dia tive de enfrentar um momento que receava, porque os meus pais tinham organizado um grande encontro para celebrar o meu sucesso na universidade e a minha entrada na Faculdade de Medicina. O meu pai pediu-me para contar todas as minhas ambições enquanto médico. De repente, soube que tinha chegado o momento em que precisava de fazer o anúncio chocante para os meus pais. Disse aos presentes que tinha decidido que ser médico não era para mim e que ia mudar a minha área de estudo. O meu pai olhou para mim com um olhar espantado e depois começou a rir. Pensava que estava a brincar. Depois dirigi-me para eles e disse: "Pai, não estou a brincar, estou a falar a sério. Quero estudar flores e fragrâncias semelhantes aos presentes que já vos dei antes." Todos ficaram subitamente muito calados. Conseguiram sentir que esta era uma epifania para os meus pais. O constrangimento e o choque no ar eram palpáveis. O pai olhou para mim e disse com um sorriso afetado: "Matthew, tu nasceste para ser médico. Esquece todo este disparate da porcaria das flores." Um pouco irritado, eu disse: "Pai, extrair fragrâncias de flores não é porcaria." O pai disse: "Bah, esquece isso." O espírito da festa foi de certa forma dominado após esta conversa desagradável. Independentemente disto, em respeito para com o meu pai, comecei a estudar medicina, mas a maior parte da minha energia e atenção foi direcionada para as flores e as suas fragrâncias. Por vezes passava tempo com os meus amigos médicos e outras vezes com os meus amigos da aromatologia que tinha conhecido anteriormente. Passei o meu primeiro ano na Faculdade de Medicina, alcançava grandes notas como de costume, mas não tinha paixão por aquilo. Não me entusiasmava nem me interessava. Chegou um dia em que me fartei dos estudos médicos e já não aguentava mais. Por isso decidi deixar a Faculdade de Medicina para me dedicar à minha verdadeira paixão, flores e fragrâncias. Quando contei ao pai a minha decisão, ele ficou muito chateado, chamou-me nomes e acusou-me de ser louco, maluco, lunático. Voltei a dizer que não tinha qualquer interesse em medicina e afirmei que a verdadeira loucura estava em permanecer numa área que realmente não gostava nada. Saí de casa e fiquei com um amigo durante algum tempo, antes de finalmente alugar e mudar-me para um pequeno apartamento. Enfrentei muitos obstáculos no início, mas não desisti. Montei um viveiro onde plantei algumas flores e cuidei delas. Estava a trabalhar num tipo raro de fragrância, extraída de uma variedade de flores. Tive de viajar para obter estes espécimes. As fragrâncias dos meus produtos não foram bem sucedidas no início, mas persisti. Inicialmente, ofereci os meus produtos perfumados a várias fábricas, mas todas recusaram a minha oferta. Por isso, continuei com os meus estudos. Trabalhei em muitos lugares diferentes. À noite, passava todo o meu tempo livre a fazer as minhas experiências. Com o tempo, fui ficando mais experiente na produção de fragrâncias únicas. Um dia, recebi um telefonema de uma fábrica famosa. O proprietário da fábrica disse-me que poderia estar interessado em trabalhar comigo, por isso enviei-lhe umas amostras do meu trabalho e estas encantaram-no.
E eu fiquei encantado por ele estar encantado. Assim começou a fase lucrativa do meu novo empreendimento. Comecei a ganhar um rendimento decente e acabei por ser minimamente bem-sucedido. Passado algum tempo, liguei para o meu pai e pedi-lhe que me perdoasse. E ele perdoou-me, percebendo finalmente que as minhas paixões não eram necessariamente as suas paixões e que eu devia dedicar-me àquilo de que mais gostava. Tenho agora a minha própria fábrica. No fim das contas, realizei o meu sonho. O meu conselho para ti é que nunca desistas de ires atrás dos teus sonhos. Com persistência, serás um dia bem-sucedido. O que dizes? Fui um louco por desistir da medicina e estudar aromatologia? Fui um louco por desistir da medicina e estudar aromatologia? Quase toda garota sonha em ser uma princesa da Disney. Ser como Cinderela que se casa com um príncipe ou Branca de Neve, a mais bela de todas. Minha história é algo parecido, mas contos de fadas geralmente têm um final feliz, certo? A minha, no entanto, bem, vou deixar que você faça seu próprio julgamento. Meu nome é Rona, tenho 17 anos. Vivo com meus pais e minha irmã Celina. Na escola eu era como uma princesa. Eu adorava meus amigos e eles me adoravam. Eu me destaquei em tudo o que fiz na escola. Era a melhor cantora, eu era atlética e praticava todos os esportes. Minha única falha era meu cabelo, que era muito crespo e feio para o meu gosto. Acho que o cabeleireiro chamava de cacheado, mais para confortar pessoas como eu. Mas crespo não é cacheado, não no meu dicionário. Reconheço que parecia atrativo em algumas pessoas, mas o visual mais arrebatador para mim é o cabelo longo e liso. O adorável cabelo liso pode deixar qualquer garota bonita, mesmo se ela não tiver traços bonitos. Oh, como eu invejava algumas garotas na minha escola com seus cabelos longos e sedosos. É claro, minha princesa da Disney favorita era Rapunzel. Nos meus sonhos eu era sempre ela. Na minha opinião, ela era a mais linda princesa do universo Disney. O sofrimento que ela passou para depois receber o que merecia, sem mencionar seu cabelo sedoso e brilhante, o jeito que ele brilhava à luz do sol, que eu não daria para ter um cabelo como aquele. Tentei de tudo para melhorar meu cabelo. Eu lavava com shampoo, mas ele ficava fofo, igual a um pelo de um lulo da Pomerânia. Você já deve ter visto um. Eu usava creme de alisamento, mas então parecia uma estrada pavimentada com melaço derramado por toda parte. Tentei chapinhas, mas elas também não ajudaram. Não ria de mim. É a pura verdade. Todos os dias eu sonhava em ter um cabelo liso. Um dia, vi uma propaganda enquanto conversava com minhas amigas. Mencionei um centro de pesquisa da ciência da beleza e disse que alguns cientistas haviam descoberto um novo produto que não importava a quantidade de frizz ou cachos, transformaria o cabelo em liso e sedoso em poucos minutos. O centro precisava de voluntários para testar o produto na frente de um público. E eu pensei, uau, meu sonho pode se realizar e ainda vou ficar famosa. Eu me inscrevi imediatamente. Fui escolhida entre 3 outras garotas. Estava um pouco preocupada porque minha experiência havia ensinado que as coisas nunca saem do jeito que nós planejamos, mas eu dizia a mim mesma que era um produto simples. O que poderia dar errado? Pesquisei sobre o cientista que ia conduzir o experimento. Ele era famoso na sua área. Seu nome era Wilfred Johnson. Eu cheguei no estúdio onde o teste seria conduzido. Eles já estavam me esperando. O Sr. Johnson parecia um cientista de desenho animado, com cabelo desgrenhado e um jaleco branco enorme e óculos tipo Harry Potter. Acho que você entendeu. Ele me explicou como o produto funcionava e me garantiu que tudo sairia bem. Claro, certo. Como se eu nunca tivesse ouvido isso antes. No entanto, seu discurso empolgado me deixou animada. Então veio aquela papelada legal, as isenções de responsabilidades para o caso de efeitos colaterais que pudessem ocorrer devido ao uso do produto de beleza. E eu assinei tudo. Ele viu que eu parecia preocupada e hesitante, então tentou me tranquilizar, dizendo que se tratava de uma rotina típica de ensaios clínicos. Eu continuei preocupada, mas decidi seguir em frente mesmo assim. Eu convidei minhas amigas para assistirem ao experimento. Parecia mais uma grande conferência. Além do Mr. Johnson, havia jornalistas, fotógrafos e outros 2 médicos na sala. O Sr. Johnson explicou sobre o produto ao público. Eu fiquei fora do palco, esperando para ser chamada. Finalmente, eles estavam prontos e fomos chamadas ao palco, onde nos sentamos em suas cadeiras de cabeleireiro.
Algumas cientistas misturaram uma variedade de líquidos coloridos em frascos de laboratório em uma mesa próxima do palco. Depois disso, o Sr. Johnson encheu um frasco de spray com a mistura e se aproximou de mim. Ele sussurrou no meu ouvido que meu nome entraria para a história. Então ele borrifou meu cabelo com o elixir mágico que os cientistas prepararam minutos atrás. Eu esperei nervosamente, então, lentamente, meu couro cabeludo sentiu uma sensação de ardor, como se tivesse sido mordido por uma centena de formigas de uma vez. Mas eu estava com vergonha de mencionar isso, então a dor diminuiu e um milagre aconteceu. Meu cabelo se alisou exatamente como o Sr. Johnson prometeu que aconteceria. O público aplaudiu entusiasmado. O poderoso aroma de sucesso na obtenção de dinheiro impregnou a atmosfera da sala. Toquei o meu cabelo e não pude acreditar como estava maravilhoso. Continuei acariciando e acariciando, tão macio, tão sedoso, tão reto e suave. Fiquei super feliz. O Sr. Johnson se aproximou do microfone, segurando o produto na mão e estava prestes a falar quando o público suspirou. Eles estavam olhando na minha direção. O Sr. Johnson se virou e olhou para mim também. Meu cabelo, de repente, começou a crescer em uma taxa fantástica. Foi ficando cada vez mais longo até eu ficar exatamente como Rapunzel. Eu gritei em estado de choque. O Sr. Johnson correu e pediu ajuda. Meu rosto ficou pálido e eu desmaiei. Quando acordei, estava deitada no palco, em uma cama, com meu próprio cabelo preso debaixo de mim. Eu toquei meu cabelo e sim, ele ainda estava macio, sedoso e liso. Meu desejo parecia ter literalmente se tornado realidade. Eu era de fato a Rapunzel moderna que ganhou vida. É por isso que eu queria compartilhar minha história com você hoje. Cuidado com o que deseja, porque pode acontecer de verdade. Você sabe, a verdade é mais estranha que a ficção às vezes, especialmente se você tiver um segredo sombrio em sua vida que poderia colocá-lo em perigo se fosse exposto. Esse era o meu caso e essa é a minha história. Meu nome é Charlotte e tenho 17 anos. Vivo com minha mãe. Meu pai faleceu antes de eu nascer, então minha mãe me criou sozinha. Minha mãe sabia tudo sobre mim, meus estudos, meus amigos. Ela tinha algumas regras que eu tinha que seguir. Comer fora era proibido, não podia ter novos amigos a não ser que ela soubesse tudo sobre eles primeiro. Eu pensava que essas regras eram uma paranoia e eu perguntei a ela por que tantas restrições às minhas amizades. Ela respondia simplesmente: você não pode confiar nas pessoas hoje em dia. Mas aquela não era uma resposta satisfatória e quando eu perguntava o que aquilo significava, ela não dizia mais nada. À medida que eu crescia, essas regras me intrigavam ainda mais. Eu não conseguia evitar pensar que tudo isso tinha a ver com meu pai, de quem eu não sabia nada. Minha mãe sempre dizia que ele era problemático e que eu saberia de tudo com o tempo. Nas férias, eu me juntei a uma banda. Nós fazíamos muitos shows. Era a melhor. Eu era boa instrumentista e boa cantora. Quando nós acampávamos, conhecíamos estudantes de outros países. Nós fizemos muitos novos amigos e nos divertimos muito juntos. Tivemos ainda a chance de aumentar o sucesso e a reputação da banda. Depois da nossa primeira performance no acampamento, uma garota asiática se aproximou e me abraçou, dizendo: Charlotte, eu sinto tanta saudade de você. Pega de surpresa, eu perguntei: eu te conheço? Ela me surpreendeu dizendo: você não me reconhece? Eu sou a Mary, sua amiga. Eu sorri e respondi: você deve estar enganada, eu não te conheço. Após insistir que realmente era minha amiga, ela se desculpou e foi para junto de seus amigos. Estranho. Embora agora ao pensar sobre isso, muitas vezes tenho a sensação estranha de que alguém estava me observando em todos os lugares que ia. Tentei me livrar desse sentimento em muitos momentos, mas nunca consegui. Sempre dizia para mim mesma que devia ser minha imaginação. Naquela noite, fomos todos a um passeio na floresta. Estava escuro e eu meio que me separei do grupo e me vi sozinha, cercada por árvores. Chamei pelos meus amigos, mas ninguém me ouviu. De repente, eu esbarrei em alguém. Parecia uma garota e eu me desculpei. Quando me virei para vê-la, eu fiquei chocada em ver a mim mesma, ou uma cópia de mim. Eu parecia estar olhando para mim mesma em um espelho. Quem é você? Eu perguntei. Eu sou Charlotte, ela respondeu. Isso é impossível. Eu sou Charlotte, eu afirmei com toda certeza. Você está com a gente aqui no acampamento? Sim, ela respondeu. Eu perguntei a ela o caminho de volta, ela apontou em uma direção e nós retornamos. Enquanto andávamos, o telefone dela tocou.
era o pai dela. Ele estava preocupado com ela e queria ter certeza de que tudo estava bem. Chegamos às nossas barracas sem nenhum incidente e eu disse: "Foi muito bom te conhecer, Charlotte. Nos vemos amanhã?" Senti uma forte conexão com aquela garota sem motivo algum. Então percebi que tinha esquecido minha bolsa e voltei para pegá-la. Novamente senti que estava sendo observada. De repente, algo atingiu a minha cabeça. Quando eu acordei, estava sentada em um carro cercado de pessoas usando óculos de sol. E eu estava apavorada. Quem são essas pessoas? Eu exigia saber. E o que vocês querem de mim? Um homem disse que meu pai era a razão de eu ter sido sequestrada. Quando eu disse que meu pai tinha morrido há muito tempo, ele riu. Então ele espirrou alguma coisa no meu rosto e eu perdi a consciência. Quando mais tarde eu acordei, a outra Charlotte estava amarrada ao meu lado. Um homem parecia confuso ao dizer duas de mim, e ele perguntou ao seu chefe qual das duas era a garota que procuravam. De repente ouvi alguém gritar: "Parem! Não se mexam!" A polícia apareceu dentre as árvores, cercou o carro e prendeu os homens. Depois desamarraram as duas Charlotte. Alguém surgiu parecendo muito preocupado. A outra Charlotte começou a acordar e perguntou onde estava e o que estava acontecendo. Então ela viu seu pai correndo até ela. O pai dela me olhou e perguntou meu nome e o nome da minha mãe. Quando eu respondi, ele disse que sabia quem eu era e que eu levasse um abraço para ela e que dissesse que ele continuava a guardar seu segredo. Então ele me deu uma medalha e me abraçou, dizendo que não sabia se me veria de novo. Eu ainda estava olhando para ele confusa e ele sorriu e me perguntou onde meu pai estava. E eu disse que ele tinha morrido. Ele disse que aquele era um acordo entre ele e minha mãe, e que eles estavam apenas tentando proteger a minha outra Charlotte, que era minha irmã gêmea. Ele disse que teve problemas em seu trabalho, algumas pessoas ameaçaram nos matar, então ele e minha mãe decidiram nos separar. Ela ficou com você e eu fiquei com sua irmã gêmea, ele disse. Nós fizemos isso para mantê-las a salvo, e eu chamei sua irmã Charlotte exatamente como você. Me senti ainda um pouco esgotada naquele momento. Era absurdo. Eu não conseguia acreditar. De repente, eu ouvi alguém me chamar. Charlotte, acorda! Está na hora da viagem. Você deve ter tido um pesadelo, porque você estava gritando. Eu acordei na barraca com uma amiga. Nós saímos da barraca. Eu parei. Bem na minha frente, olhando fixamente nos meus olhos, estava a outra garota, que era a minha imagem no espelho.